Meus amados, bom dia. Eu quero falar a respeito de uma palavra sobre os planos do homem. Mas nós vamos entender que o homem faz plano e o concretizar é de Deus. Provérbios capítulo 16, verso do 1 ao 3, verso 9 e verso 25 do capítulo 16 de Provérbios, fala claramente a respeito do coração do homem, quando o homem faz os seus planos. Mas todo o concretizar do plano do homem tem uma resposta certa dos lábios do Senhor. É Ele quem vai dar o concretizar destes planos. É Deus quem vai ser a última palavra no plano do homem. Porque o homem planeja todo dia. O homem, ele quer ir além. Mas o concretizar de tudo isso está nas mãos do Senhor. Porque os caminhos de todo homem são puros aos seus próprios olhos. O homem, ele não vê falha no que ele quer fazer. Na verdade, ele incorre a vários erros porque pensa que tudo que ele vai fazer vai dar certo. Mas o Senhor, ele pesa o espírito, ele pesa o coração. Ele começa a ver no homem se aquilo que o homem quer fazer é bom em espírito ou não. E aquilo que Deus vê que verdadeiramente não vai trazer êxito espiritual ao homem, muito desses planos o próprio Deus não deixa concretizar. Então nós temos que confiar as nossas obras, o nosso dia a dia no Senhor. Porque desta forma, os nossos pensamentos, os nossos caminhos, a nossa vida, o nosso ir, o nosso ficar, o nosso levantar, vão estar sendo direcionados, dirigidos, tanto os nossos passos, como as nossas atitudes no Senhor. Por isso que nós temos que nos consagrar dia a dia, nós temos que buscar a Deus enquanto se pode achar. Pedir sua misericórdia, sua clemência, o seu cetro estendido a nós, para que nós venhamos a fazer conforme a vontade de Deus. Se nós não estamos ainda capacitados para fazer tal coisa, a Bíblia também diz que Deus capacita o não capacitado. E nós temos que buscar essa capacidade de Deus para realizar o plano e o concretizar do próprio Deus, e não os nossos planos, porque somos falhos. Temos muitas falhas nas nossas vidas. Muitas das vezes nós pensamos que somos os corretos, os retos, os íntegros, os tementes ao Senhor, os que se desviam do mal. E nós podemos estar caminhando por um caminho que Deus não quer que nós venhamos a caminhar. Aí há uma necessidade de consagração, uma necessidade de joelho, de jejum, uma necessidade de busca constante para que o homem venha a viver a plenitude do Espírito do próprio Deus. Porque senão ele vai ficar por muito tempo pensando que aquilo que ele está fazendo é direito, que aquilo que ele está fazendo é reto, que aquilo que ele está fazendo está dentro da vontade do Senhor. Então, nós temos que buscar a Deus para não caminharmos para os caminhos da morte, morte espiritual, morte carnal, morte na vida secular, nas finanças. Nós não podemos mais andar como a meninas. Nós não podemos mais ficar bebendo leite do Evangelho. Mas nós temos que partir agora para um alimento diferenciado, um alimento sólido, um alimento que vai trazer essa situação dos atributos de Deus sobre as nossas vidas. Porque Ele, Deus, pode nos oferecer paz, harmonia, tudo que há nos céus. Por isso que lá, na oração do Pai Nosso, fala: vinde a nós o teu reino, a tua vontade, o teu poder, a tua graça. Amém, meus amados? Então, o que há na terra e a plenitude da terra, tanto mares como rios, animais, bens, tudo isso é do Senhor, como disse o profeta Isaías. O profeta Isaías fala: do Senhor é a terra e a plenitude da terra, e Ele dá aos filhos dos homens para que dela se faça. O estado de santidade, que Deus fala assim: olha, sem santidade é impossível o homem agradar a Deus.
Santidade é um estado de separação, é um estado de comunhão. Não é que você deva ser como um beato, ou uma pessoa que está reclusa em determinado lugar, querendo ser muito diferente dos outros. Não. Santidade, separação em Deus, é um estado de comunhão com Deus, aonde Deus sonda o coração, vê que aquele homem é sincero, aquela mulher é sincera, e aí cumpre-se a palavra. Há um coração sincero e contrito, eu, Deus, não rejeitarei. Então esse estado de separação é um estado a ser buscado. Esse estado de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, ele tem que ser buscado no joelho. Ninguém vai correr dessas coisas. Se você quer ter vida com Deus, você tem que dobrar o seu joelho, tem que reverenciar ao sumo sacerdote, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, à Rosa de Saron, ao Lírio dos Vales, a Jesus de Nazaré, a Yeshua HaMashiach, porque Ele é o único caminho. Ele é a única verdade e a única vida que há entre Deus e os homens. Nós temos que buscar a Deus essa vida gloriosa para que Ele venha olhar para nós, o próprio Deus, e não ver mais a nós, mas tem que ver Cristo em nós. Esperança de vida. O seu Espírito Santo tem que refletir algumas características do Senhor. Nós somos imagens e semelhanças de Deus. Então nós temos que buscar esse estado de comunhão com Deus para que as pessoas venham olhar para nós e venham ver em nós o bom sacerdote, o bom pastor, o bom obreiro, o bom diácono. Porque tudo há o seu tempo determinado sobre a terra. E nós temos que buscar essa semelhança através do joelho. Salvação, ela é um sentido muito abrangente em Deus. A salvação, nós, quando temos essa convicção de fé, que Deus é por nós, porque a palavra do Senhor diz, abra a tua boca, se com tua boca confessares e com teu coração crer, será salvo. Mas nós temos que manter esse estado de salvação diante de Deus. Não adianta eu pronunciar o nome de Cristo e depois ficar fazendo tudo ao contrário à vontade do próprio Deus. Então, dentro dessa abrangência de salvação, eu tenho que ter boa saúde. O crente que tem comunhão com Deus, ele pode falar para Deus assim, Deus, a tua palavra diz, Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso, que sobre si o Senhor levou as nossas enfermidades. Se eu tenho comunhão contigo, tira essa doença da minha vida, salva o meu filho, me dá paz dentro dessa casa, gera segurança para mim. Pai amado, leva, Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a minha vida em certo lugar, deixa eu ser bendito ao ir, bendito ao ficar, bendito ao retornar. Pai, acrescenta essa prosperidade, porque eu tenho feito a tua obra. Pai, me dá longanimidade, me dá amor, me dá mansidão, me dá domínio próprio, para que eu venha a fazer, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o concretizar do teu próprio plano. Porque, Pai amado, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor não faz acepção com ninguém. Mas eu sei que o Senhor tem um plano para cada tipo de pessoa. Porque os teus planos, os teus pensamentos não são iguais para todos. Eu sei que uns o Senhor levanta como sacerdote. Eu sei que outros o Senhor levanta como empresário. Pai, eu sei que outros o Senhor levanta até mesmo, ó Senhor de Israel, como um homem, ó Deus, dotado através do teu Espírito para a caridade. Mas, Senhor, qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o teu concretizar? Qual é o teu efetuar na minha vida? Deus, eu sei que o Senhor não coloca ninguém no mundo para ser, Pai amado, derrotado, para ser como o mundo diz, uma desgraça. Senhor, nós não somos assim. Nós somos aqueles que fomos colocados nessa casa de oração como cabeças. Pai amado, não cabeças de humanidade, não liderança de pessoas, mas cabeça no sentido, Pai amado, de ter, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós realizado. Pai, todas as pessoas nascem para ser bênção nessa terra.
Todas as pessoas nascem, Pai amado, para ser alguém em Cristo Jesus. Nós nascemos para cumprir o Teu propósito, dentro desse grande projeto, Senhor, que o Senhor tem. Pai, que projeto é esse? Pai amado, traz esse efetuar sobre as nossas vidas, nos mostra o caminho, nos dá a direção do que tem que ser feito, porque a Tua palavra diz que o concretizar é Teu e não é meu. Eu estou dependendo do Senhor para me viver, Pai. Me dá direção, eu dependo do Senhor para me crescer. Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, olha só, Pai amado, olhando eu para trás, eu vejo que houve muita aflição, mas olha, Senhor, eu também vi capacitação, eu também vi, Pai amado, que eu cresci um pouco, que eu sei algumas coisas do Evangelho. Meu Deus, traz à existência o que não existe, me ajuda, Senhor, para que eu venha entender, Pai amado, esse propósito grandioso do Senhor, para que eu venha alcançar, Pai amado, nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu sou casado, já não vivo mais eu sozinho, mas eu tenho alguém agora, Pai amado, para tomar de conta. Meu Senhor, o que eu tenho que fazer para melhorar o meu relacionamento? O que eu tenho que fazer, Pai amado, para ir mais à frente? O que eu tenho que fazer, Pai amado, para que a igreja cresça? Senhor, me responda. Pai amado, me responda, Pai amado, porque o sentido da vida ele é mais amplo. Meu Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a nossa vida, Pai amado, tem que ter sentidos da Tua parte. Pai, o Teu poder é grandioso. Senhor, lembrando eu de Faraó do Egito, aquele homem, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele passou, Pai amado, por 10 pragas ali no Egito. Pai amado, homem natural não teria aguentado nem 2, mas o Senhor diz que travou o coração de Faraó, até que ele venha perder, Pai amado, o seu filho, o seu primogênito. Pai, o Senhor dá a paga a quem quer. O Senhor faz vaso de desonra dentro da Tua própria casa, como também faz vaso de honra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai amado, o Senhor levanta o caído e humilha, Pai amado, a todo exaltado. Meu Deus, quem poderá ir contra as Tuas mãos? Meu Deus, tudo que o Senhor faz é perfeito. Mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu preciso ser diferente. Eu preciso ser a diferença, eu preciso ser o sal da terra. Meu Deus, até o dia de ontem eu andei errado. Mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, daqui para frente eu quero acertar. Em nome de Jesus, até o dia de ontem, Pai amado, eu fiz coisas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, diferentes. Eu fiz corridas, corri de um lado para o outro, abri empresa, fechei empresa, levei prejuízo. Avisa para Deus a sua vida. Avisa para Deus, para que Deus venha se mover ao seu favor. Porque você tem que orar de uma certa forma, para que na terra haja um clamor sincero, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Para que este clamor que você está fazendo, os planos de Deus comecem a vir sobre a sua vida. Pois eles são possíveis, não há nada impossível para Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Mas Deus, Ele é movido por súplica, por oração, por obediência, por comunhão. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, esse é o legado que Ele nos deixou. Todos os nossos planos, os planos humanos, os planos da carne, eles são contrários à vontade do próprio Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E quando nós nos movemos a fazer as coisas da carne, nós só tomamos prejuízos. Só há prejuízos na nossa vida. Amados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu fui para uma pescaria que só tinha ímpio. E eu indo para essa pescaria, cheguei lá, esses ímpios bebiam. Amém, meus amados? Eu, como cristão, eu tenho que tomar uma posição de cristão em qualquer lugar. Eu não posso ficar conversando com esse tipo de cristão, qualquer tipo de coisa, porque vai me gerar um prejuízo. E ali eu fiquei conversando palavras de homem. Eu não ministrei ninguém em momento nenhum. O que aconteceu? Levei um prejuízo. Eu tinha ido de moto para ir separado, para não ir com eles nos mesmos carros. Mas chegou lá, praticamente eu sentei a roda do escarnecedor. Quando eu fiquei conversando, relembrando coisas do passado. A moto quebrou aquela engrenagem. Porque meus planos vão me gerar prejuízo.
Nós temos que entender essas coisas. E muitas das vezes nós passamos por determinadas coisas para aprender e crescer. Porque somos já separados de Deus. Nós temos que saber distinguir os bons e os maus pensamentos. Nós temos que entender que nós não podemos mais se assentar à roda dos escarnecedores e conversar com eles segundo os projetos mundanos que eles têm. Esses projetos e esses planos têm que ser da parte do Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós devemos aperfeiçoar os projetos de Deus na nossa vida, todo santo dia, a cada dia, crescer mais em espírito, para trazer à existência o que Deus tem para nós por direito, por herança. Então eu não posso lembrar do velho homem, por mais que seja questão de horas. Eu só passei um dia, da sexta para o sábado, conversando na beira de um rio, pescando, alegrando o meu coração como se fosse o coração de um homem normal, porque parece que o Evangelho está cansando, parece que o Evangelho não traz à existência aquilo que é prometido. E aí a gente tenta tomar as nossas próprias atitudes, mas a partir do momento que nós tomamos, nós, por sermos separados de Deus, nós sabemos que fizemos errado. Então, para que nós não venhamos a cair, para que nós não venhamos a derrubar toda uma história construída, nós temos que nos apartar rapidamente da roda dos escarnecedores. E entrar na roda dos escarnecedores é muito fácil. Basta você sorrir de uma piada, basta você ficar se deleitando, em nome de Jesus, da situação do momento. Basta você ficar conversando assuntos do velho homem, do ímpio, que foi, ou até mesmo na época que você esteve no mundo, desviado, e ali por um minuto, por um instante, você se desvia de tudo por causa da aflição de espírito. Mas é na aflição de espírito que eu tenho que crescer, é na minha fraqueza que eu tenho que me fazer forte, é na minha fraqueza que eu tenho que pregar o Evangelho. Meus amados, a vida não é fácil para ninguém. Desde o primeiro obreiro até o último sacerdote, está todo mundo sujeito às mesmas práticas, aos mesmos erros, mas nós temos que crescer nas falhas. Nós temos que falar para Deus: Deus, por que aconteceu isso? O meu coração estava tranquilo, mas Pai, olha aí o meu bem, eu estou tomando prejuízo. Mas é porque, meu amado, nós saímos da nossa casa, do nosso lar, e aceitamos o convite de ir aonde só tem o ímpio. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, quando você não entra na vigilância do Senhor, você tem perdas, você tem prejuízo, circunstâncias vêm para te afligir. Mas graças a Deus, também é tempo de nós regozijarmos e falar: Senhor, se isso me sucedeu, Pai, não deixe que essas coisas aconteçam. Senhor, pelo Teu Espírito, me levanta. Porque, Pai amado, na minha fraqueza eu tenho que se fazer forte. Eu sou pregador do Evangelho, eu sou pregadora do Evangelho, eu sou ministro da casa do Senhor, eu sou ministro de louvor. Pai, há um dom do Espírito Santo sobre a minha vida. Me mostra os caminhos, me mostra a direção. E aí, meu amado, vai suceder as coisas boas do Senhor. A palavra do Senhor diz que entrando ali na casa de Jefté, a Bíblia diz que Samuel, o profeta Samuel, ele verdadeiramente, ele vai escolher os filhos de Jessé para verdadeiramente escolher aquele que seria rei sobre Israel. Ora, o que eu olho com os meus olhos, muitas das vezes não é o que Deus quer. Os planos de Deus para cada um de nós são os melhores possíveis. E eu estou olhando, e talvez eu estou olhando contrário à vontade do próprio Deus. Eu, como homem de Deus, como profeta da casa do Senhor, como pastor da casa do Senhor, muitas das vezes eu posso errar pelo olhar. O que diz a palavra? Jesus Cristo falou: se o teu olho te faz pecar, arranque-o e jogue fora. Então, nós temos que dirigir os nossos pensamentos de acordo com os projetos e os planos desse Deus grande. Porque Samuel, ele entra e vê Eliabe,
e ele diz no seu coração, ou nos seus pensamentos, ou até mesmo suscita em voz alta, e fala, certamente estou perante o ungido do Senhor. Por quê? Porque viu um homem grande, viu um homem, talvez, formoso de aparência, porte físico. Porque se ele seria o rei de Israel, talvez Samuel pensou numa guerra. Não, esse é o certo, esse é o correto. Porém o Senhor disse a Samuel, não atendas tu para essa aparência. Não direcione o teu olho para isso aí não. Não fica olhando para essas coisas não. Não vai nesse bate-papo aí não. Cuidado, tu por onde anda. E nem para a grandeza dessa estatura desse rapaz. Não olha para isso não. Anda um pouco com as pessoas e você vai saber quem ele é. Você não pode ir tomando as primeiras atitudes simplesmente porque conheceu a pessoa, se entregando a esta pessoa. Não, anda mais um pouco. Vai saber os seus pensamentos, os seus planos, e ver se esses pensamentos e esses planos estão enquadrados dentro daquilo que você entende que é plano do Senhor para a sua vida. Samuel estava errando porque estava julgando por aparência, estava julgando pela estatura. Mas o Senhor diz, olha Samuel, eu tenho rejeitado a esse aí. Eu rejeitei porque ele faz coisas que não é do meu agrado. Porque o Senhor não vê como os homens vê. Os homens vê o que está diante dos seus olhos. Mas o homem também espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Como disse ali o apóstolo Paulo, hoje nós vivemos na plenitude do Espírito Santo. Nós não podemos mais nos deixar enganar pelos nossos olhos. Então, meus amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, vamos aprender com Deus, porque Deus olha para o coração. A palavra do Senhor diz que lá em 1 Samuel, capítulo 16, versos 6 e 7, a Bíblia diz que Deus olha para o coração do homem. E aí cumpre-se a palavra. A um coração sincero e contrito, Deus não rejeitará. Deus, quando ele olha para a terra e vê Jó, ele fala, homem íntegro, homem reto, homem temente a mim e que se desvia de todo mal. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos orar a Deus em espírito e em verdade e clamar a sua presença em nossas vidas. Vamos invocar a Ele enquanto Ele está perto. Deixe que o ímpio siga o seu caminho. Deixe que o ímpio vá pelas suas veredas. Porque este homem maligno e os seus pensamentos, cabe ao Senhor converter ele ou não. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia também diz que nós não podemos ficar lançando pérolas a porcos. Então, o Senhor é que tem que se compadecer dele. É o Senhor que tem que mover o coração dele à presença do próprio Deus. Hoje pela madrugada, eu tive uma revelação onde Deus me mostrava uma pessoa dura de coração, que eu pregava o evangelho para ela e ela não aceitava a palavra do Senhor. Amado, nós vamos encontrar esse tipo de pessoa. O que Deus está falando é que tem gente que já nasceu para a desonra, que não vai ouvir a palavra de Deus. E aí eu vou perder tempo com essa pessoa, sendo que eu tenho a humanidade, sendo que eu tenho toda uma nação para pregar o evangelho. Eu não posso dedicar ao meu tempo a quem blasfema contra Deus. Eu não posso crer que eu preguei durante anos e uma pessoa não se converta. E aí eu tenho que fazer a inteligência espiritual da palavra vir sobre a vida dele. Ora, se eu plantei, eu tenho que parar de plantar. Alguém tem que vir e regar. E Cristo é que vai dar o crescimento deste negócio, como disse o apóstolo Paulo. Eu não posso ficar perdendo tempo se eu já plantei. A palavra, a semente, já está lá. Agora, quem é que vai regar? Que Deus mande outro profeta, outra mulher de Deus, outro missionário, outro pastor, outro pregador. Mas eu não posso ficar perdendo tempo com aquele que já escarnece ao nome do Senhor. Eu já plantei. Alguém vem e rega. Em nome de Jesus. Porque Deus ele é grandioso em perdoar.
E Deus, ele tem a sua maneira de pregação do Evangelho. Ele vai mover vários vasos para falar com aquela pessoa. Não fique perdendo o seu tempo. Há mulheres que querem ministrar os seus maridos dentro da própria casa. E os maridos são duros de coração. Ei, o que diz a palavra? Que o profeta em sua casa, ele não tem honra. E por que você fica estigando, lançando pérolas a quem não merece? Porque os pensamentos do Senhor não é os vossos pensamentos. Deus, ele pode mandar alguém bater na tua casa e pregar novamente o Evangelho para o teu marido. É esses os caminhos da fé que Deus quer que você siga. Porque os vossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Porque diz a palavra do Senhor lá em Isaías 55, no versículo 6 ao 8. E já no verso 11 também fala assim, olha, nenhuma palavra de Deus volta para Deus vazia, sem antes surtir o efeito sobre a terra. Então, esses planos de Deus para nós não podem ser contrários à palavra revelada do próprio Deus. Porque Deus, ele não honra homens, ele honra a palavra dele. E se alguém vier a falar, que fale segundo a palavra de Deus. E se alguém vier a comentar ou querer criticar você pela pregação do Evangelho, então que ele venha embasado na palavra. Porque Deus não honra homens. Não adianta um homem chegar aqui para mim e falar, pastor, o senhor tem uma palavra dura. Eu falei, então me mostra um caminho mais excelente. Me mostra na palavra de Deus aonde é que eu estou errado, que eu vou consertar a minha pregação. Se alguém vier ministrar a você e não for segundo o poder de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo os milagres do próprio Deus, ei, desconfia. Você sabe por quê? Porque senão você pode estar correndo o risco de fazer coisas erradas. Porque é a palavra de Deus que não passa. A palavra deste homem vai passar. A Bíblia diz, maldito do homem que confia no homem. Ou o homem ele tem base para ministrar a palavra de Deus, para a glória de Deus, ou então, meu amado, ele não tem condições de pregar o Evangelho para você e nem de te dar conselhos. Porque o homem e a mulher de Deus, ele tem que ter bases na palavra de Deus e na palavra revelada. É aquela palavra que cospe da boca de um homem conforme Deus quer, segundo a Bíblia Sagrada. Para que Deus em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Como diz Pedro no capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, verso 11. Amém, meus amados? Porque diz a palavra, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém ministrar, ministre segundo a palavra de Deus. Porque ele dá a entender todas as coisas. Em tudo seja Deus glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. Ô recalavassia. Ou por acaso não estou eu falando segundo a palavra do próprio Deus, segundo o conhecimento do próprio Deus que me ensinou essas coisas? Então muitos dos nossos planos espirituais que traçamos podem não ter aprovação do próprio Deus. Nós podemos ser todo dia desaprovados por Deus. Mas nós temos que buscar a esta aprovação. Amém? Deus nos manda evangelizar. Deus nos manda até mesmo ir comprar alguma coisa. Deus, o Senhor, nos mandou pregar em qualquer lugar. Mas, meu amado, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós temos que entender o chamado. Muitas pessoas dizem assim, olha, faça pregar no Brasil, eu quero ver pregar na África, eu quero ver pregar no Iraque, eu quero ver pregar para o Estado Islâmico. Mas eu quero te dar um alerta, viu? Obra missionária, a Bíblia diz que Paulo, ele descia para ir em direção a Roma. E o Espírito do Senhor o impeliu a descer para a Macedônia. Por que isso? Porque a palavra do Senhor dizia, ele queria descer para Troade, mas o Espírito Santo o induziu a descer para a Macedônia. Veio um varão em visão e falou assim, passe a Macedônia. Amados, passe a Macedônia hoje. Não vai querer ser o super-homem, o superman, e querer pregar para lugares aonde Deus ainda está tratando em espírito. É muito melhor você entrar na intercessão.
do que ir e correr ao risco de entrar debaixo da mão forte do maligno. Vigiar e orar. Não é sair fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, não. Peça ao Espírito Santo. E se o Espírito Santo falar assim para você, olha, vai lá e prega para o Estado Islâmico, você é bendito ao entrar, bendito ao ficar, bendito ao sair, e essa revelação se confirmar por noites, vindo da parte do Senhor, o Senhor vai mover um jeito de você ir, e você vai entrar e ninguém vai te tocar. Mas se você for sem cobertura espiritual, você sabe o que vai acontecer? Você vai morrer lá. Porque Deus não te mandou você ir. Calamando. Ele calavas. Quantos missionários morrem? Que eles morrem porque não têm entendimento da palavra de Deus. Está querendo fazer aquilo que está no seu coração. Aquilo que é plano próprio, mas não tem a aprovação do próprio Deus para isso. Então, quando Paulo ali, ele chega a pregar o evangelho em Bitínia, mas Deus está chamando a pregar ali na Macedônia. E quando ele vai passando ali por Mísima, ou por Mícia, entraram e foram para Bitínia. Mas o Espírito do Senhor estava impedindo a Paulo. E tendo ele passado Mícia, desceram a Troade. Nos caminhos para Troade. Mas no caminho, pela noite, Paulo teve uma visão, e que se apresentou um homem, um varão, da parte do Senhor, e disse, desce a Macedônia, ajuda-nos. Ora, ele rogou, ele explicou a Paulo, como se disse, meu amigo, não vai por esse caminho não, vai por esse aqui que é melhor para você, porque aqui Deus ainda não tem propósito. Porque o plano pode ser meu amado, mas o concretizar vai ser de Deus. E se eu sou homem de Deus, Deus vai conseguir me direcionar aquilo que Ele quer. E logo depois dessa visão, Paulo procurou partir para a Macedônia. Ele não foi mais para Troade. Porque ele tinha concluído no seu pensamento que Deus chamava ele para pregar o Evangelho lá na Macedônia e não em Troade. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos do 7 ao 10. Entenda essas coisas, pelo poder do nome de Jesus. Peça direção a Deus para fazer até a obra. Peça direção até mesmo para pregar o Evangelho, para não ficar lançando pérolas a quem não merece, a porcos. E eu quero dizer mais. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que exultam planos em seu coração, mas não procedem do próprio Deus esses planos, e fazem aliança sem a permissão do próprio Deus, para acrescentarem pecado sobre pecado, segundo Isaías, capítulo 30, verso 1. Essa palavra está lá, meu amado. E Deus, Ele não deixa passar a sua palavra. Ora, pois, agora, todos os homens de Judá, e os moradores de Jerusalém, e dos confins da terra, e do Brasil, e dos Estados Unidos, de Portugal, seja qualquer nação, hoje, no dia de hoje, diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, contra vocês, administradores de nações, contra vocês que roubou um povo e os humilhou. Eu vou projetar esses planos contra vós. Converta-se agora, cada um do seu caminho mau. Converta-se. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Zaqueu que devolveu até 4 vezes mais do que roubou. E aí, você tem coragem de devolver? Porque se você ficar com o produto do roubo, o mal já está sobre a sua cabeça. Porque você roubou, você matou indiretamente, tacitamente, você matou pessoas. Porque aquele que rouba da saúde está matando vidas. E aí depois vem dizer que não, Deus é comigo, Deus não é contigo. Amado, ei, lemano, ei, calavácia. Não é político. Deus não é com você. Você tem roubado a um povo, ao erário público, e você vai sofrer as consequências da mão do próprio Deus. Procura melhorar os vossos caminhos, mas procura fazer ação de graça também, para que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida. Procure obedecer à voz daquele que está em espírito, que o Espírito Santo está sobre a vida dele. Procure um sacerdote.
Se submeta à unção espiritual desta igreja. Mas vocês dizem, não há esperança. Porque se andamos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito mal do seu próprio coração, Deus não está nisso não. Esse recado aí não partiu de Deus. Vai lá em Jeremias capítulo 18, verso 11 e 12, e entenda o que eu estou te falando, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Entenda, porque aqui eu estou te dando um aviso, já tem dias, mas você não quer se converter? Então, vai colher pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque Deus tem um plano especial para você, e o plano dele não é de paz. Nós temos que acolhermos no caminho do Senhor, temos que andar por estes caminhos, para que nós não venhamos a receber as consequências do peso da mão do próprio Deus. Porque os caminhos do Senhor sempre serão bons para nós. É aparentemente perfeito para nós, mas quando nós entramos verdadeiramente neste caminho, nós vamos ver a perfeição do próprio Deus. Porque Deus, tudo que Ele faz, dura para sempre. Nós temos dúvida, até mesmo no caminhar, nos caminhos do Senhor. Mas quando nós conseguimos ir adiante, conforme Deus quer que a gente vá, aí nós entendemos que o caminho do Senhor é perfeito. Mas o caminho do homem, para ele, parece direito. E o fim dos caminhos daquele que anda de forma errada é a morte. Provérbios capítulo 16, verso 25. Provérbios capítulo 14, verso 12. Então, os planos de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para os homens, não podem ser frustrados, porque partiu do próprio Deus. Porque a Bíblia fala, olha, bem sei eu que tudo podes. O Senhor tudo pode. Jó disse isso lá no capítulo 42, no verso 2. E que nenhum dos teus planos, ó Deus dos exércitos, pode ser frustrado. Ora, Jó já tinha esse entendimento na época dele. Então, se nós sabermos acertadamente quais são os propósitos de Deus para nós, que não é uma tarefa fácil, e eu quero que você entenda aqui, que eu também estou tentando acertar os propósitos de Deus na minha vida, porque quem sou eu, meu amado? A não ser um homem que tenta todo dia, a não ser um homem que tenta andar pelos caminhos do Senhor todo dia, querendo requerer esta comunhão de Deus em minha vida, através de consagração, através de montes, através de joelho, através de madrugada, para que esse Espírito do Senhor possa me mover, e possa também te mover, faça as mesmas coisas, e encher você de poder para realizar a vontade do próprio Deus na sua vida. Precisamos, meus amados, se disponibilizar para Deus. Nós precisamos deixar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, de ser senhorio de nós mesmos e deixar que Deus seja esse Senhor das nossas vidas. Aceite ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pronuncie o nome de Cristo em alta voz para o mundo espiritual ouvir. Fala assim, Senhor Jesus, o Senhor é o meu Salvador, é o meu Senhor. Toma de conta da minha vida, me dá direção. Pai, eu te aceito na minha vida. Faça essa oração, meu amado. Entregue a sua vida em alta voz ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para que os seus caminhos sejam caminhos de excelência. E de fato, a sua vida não seja consumida pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo cortador, pelo destruidor. Porque eles tentam consumir as nossas vidas diariamente, tanto o principado quanto a potestades, a hostes malignos, os demônios deste mundo tenebroso, os dominadores de mente. Eles estão aí para isso. Nós temos que estar debaixo da vontade do Senhor, para que o inimigo da nossa alma não venha a entrar na nossa casa. E aí, nós vamos ter esta paz. Nós temos que nos abdicar dos nossos planos humanos e segurar nas mãos de Deus, para que esses projetos de Deus sejam projeto de paz, projeto que vai gerar bênção sem medida sobre as nossas vidas. Então, nós vamos ser idealizados pelo amor de Deus. Deus vai idealizar os seus planos em nossas vidas. E aí, nós vamos caminhar pelos caminhos da paz, para a nossa felicidade completa.
Deus será conosco, estará à nossa frente, vai quebrar o grilhão, vai arrebentar a muralha e vai nos mostrar coisas grandes nesta terra, conforme Isaías 45. Oh, graça e paz, aleluia. Que Deus te abençoe e te guarde. Oh, glória a Deus, Emanagaia, man, Ere Calavácia. Oh, glória a Deus, aleluia.